Noex, Buzonide, Avamis, Nasonex, Dimista, Alenazal, enfim, são vários os corticoides nasais. E o que é que eles têm em comum, Renato? A forma errada que as pessoas os utilizam, certo? Pessoal, é incrível o número de pessoas que faz essas medicações de maneira errada, perdendo um pouco da eficácia dessas medicações. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a melhor forma, a forma correta de se utilizar e de melhor aproveitar o uso desses potentes, né? Vamos dizer assim, ótimas medicações para fazer o tratamento e o controle da rinite, especificamente a rinite alérgica, tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo em nosso canal no YouTube, certo, pessoal? No YouTube a gente já tem mais de 12 milhões de visualizações, conteúdos semanais inéditos na área da otorrino, ouvido, nariz, garganta, ronco, apneia, enfim, são vários os temas aqui em nosso canal. E aí, meus amigos, se for interesse de vocês, se vocês gostarem desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa também as notificações e não esquece também de compartilhar. Aquele seu amigo que tem rinite alérgica, que está com coriza, obstrução nasal, encaminha, compartilha esse vídeo com ele, porque talvez ele esteja usando essa medicação e esteja usando de forma errada. Tá bom, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Buzonide, Noex, Avamis, Nasonex, Alenazal, Dimista, enfim, tem vários corticoides nasais e você que tem rinite alérgica provavelmente já utilizou algum desses remédios, certo? E aqui, meus amigos, eu quero falar da importância do uso correto dessas medicações. É incrível o número de pessoas que utilizam de forma errada. Diariamente eu recebo aqui pacientes, certo, com rinite alérgica, que a gente vai iniciar o tratamento com essas medicações. E aí, quando eu explico a forma correta de se utilizar, esses pacientes se espantam. Poxa, Renato, faz anos que eu utilizo esse remédio e estou utilizando de maneira errada, tá? Até aqui mesmo no YouTube eu tenho vários vídeos que falando desse assunto e a gente vê nos comentários, certo? Há vários internautas aqui dizendo que utiliza errado há vários anos, certo? Inclusive você, eu quero saber. Se você utilizar de maneira certa, de errada, ou de maneira errada, coloca aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Falando um pouco dos corticoides nasais, a gente sabe que ele é primeira linha, primeira escolha ali no tratamento e no controle da rinite alérgica, certo? A rinite alérgica é importante chamar a atenção do seguinte fato. Quando o paciente tem uma crise de rinite alérgica, geralmente ele toma ali 2 antialérgicos, né? 2 dias antialérgico, ele já tem uma melhora, um alívio dos sintomas. Só que, meus amigos, a rinite alérgica é um processo inflamatório crônico. Não é porque você utilizou aquela medicação naquele dia e melhorou dos sintomas, que é aí que entra o erro dos pacientes. Para logo de utilizar o antialérgico, já que ele teve uma melhora. Só que a inflamação continua, apesar dos sintomas diminuírem, certo? É aí que, nesses casos, a gente sempre recomenda o uso desses corticoides, certo? Quanto tempo, Renato? Isso quem vai determinar é o seu médico, seu otorrino, seu alergologista. Por quê? Porque o tempo vai depender da classificação da sua rinite. É uma rinite leve, moderada, grave, intermitente, persistente, enfim, para cada rinite a gente vai utilizar um determinado período. Na maioria dos casos chega a ser meses, certo? 2, 3 meses, a depender de cada caso. E a gente controla essa rinite, essa inflamação crônica com os corticoides nasais, principalmente, tá bom? Por isso que eu quero chamar a atenção aqui de como é que se utiliza, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Então, antes de utilizar o frasco do corticoide nasal, a medicação, eu até trouxe aqui um modelo deles, certo? O que é que a gente recomenda? Lavar o nariz com soro fisiológico. E aí, meus amigos, tem várias formas de se lavar o nariz com soro fisiológico. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo no link que eu explico as várias formas, os vários dispositivos de se lavar o nariz com soro fisiológico, tá bom? Então, o que é que acontece? Recomendo sempre fazer a lavagem com o nariz com soro fisiológico, certo? E aí, depois que você fazer a lavagem nasal com soro fisiológico, você tem que ter um intervalo. Aí é o primeiro erro. Intervalo de 20 a 30 minutos para depois colocar o spray nasal, tá certo? Por quê, Renato? Se você lava o nariz,
logo após ele fica escorrendo, certo? O próprio soro ele escorre, ou vai cair na garganta, ou escorre aqui no nariz. E aí, se você põe o spray, o corticoide nasal, o que é que vai acontecer? Ele vai escorrer, ou seja, vai embora. E o remédio não fica na mucosa nasal, que é onde ele não deveria ter saído, tá bom? Então, esse é o primeiro erro. O correto é lavar, espera 20 minutos, coloca o spray nasal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Pegou o sprayzinho nasal, certo? O nariz já está preparado, você já lavou, assou ali devagar. Pega o spray nasal, agita antes, devagar, não precisa ser aquela agitação forte. Faz uma agitação lenta, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Fica de lado aqui para vocês entenderem, tá certo? Você vai inclinar a cabeça um pouquinho para frente e levemente para baixo, tá bom? E aí você vai pegar o spray e vai colocar um jato aqui, 1 ou 2 jatos aqui, a depender da prescrição do seu médico, certo? 1 ou 2 jatos aqui, 1 ou 2 jatos aqui. E respira, ó, devagar. Aí é que está o primeiro erro. Você vai levantar levemente o rosto em direção para frente, né? Não é para cima, é para frente. E respirar lentamente, certo? O pessoal faz errado. O pessoal faz o quê? Coloca para trás, aplica a medicação e ó, puxa, né? Inspira forte. O que é que acontece, meus amigos? Cai na garganta. Cai na garganta e estraga a boa parte da medicação. Pessoal, a força dos sprays nasais já é a suficiente para jogar para o nariz, para deixar no nariz, certo? Então, dessa forma você vai fazer com que a maior quantidade de remédio atue no seu nariz, melhorando, controlando melhor a sua rinite, certo? Outra observação, meus amigos, quando você for aplicar, se você tiver desvio de septo, principalmente, tente orientar a ponta do spray em direção ao olho, certo? De um lado e do outro. Tem uma técnica que a gente até fala aqui também, que é a técnica da mão cruzada. Coloca na narina esquerda com a mão direita, para fazer nesse sentido aqui, ó. E aí na narina direita, mão esquerda. E aí você aplica nesse sentido aqui, certo? 1 ou 2 jatos. Para quê, pessoal? Para fugir do septo. Não adianta colocar o septo divide o nariz ao meio. Não adianta colocar spray nasal no septo. O spray nasal tem que ser na cavidade nasal. E aí, para não ter dúvida, para não ter erro, você direciona um pouquinho para a lateral, como se fosse apontando para o olho, um pouquinho para a lateral, como se fosse para o olho, certo? Isso até impede, por exemplo, de irritar o nariz, arder. Se você joga no septo, pode causar essa irritabilidade nasal. Inclusive, em alguns casos, pode até causar um sangramento, principalmente em crianças. A mãe que pode estar jogando erroneamente ali em cima do septo, pode fazer o vaso romper e ter uma epistaxe, que é o sangramento nasal, tá bom? Então, esse realmente é uma dica muito interessante. Outra recomendação que eu sempre falo, pessoal, principalmente para os pais, né, a mãe, o pai, é colocar o remédio, certo, no seu filho e não colocá-lo para deitar imediatamente. Se você coloca o remédio ele aqui em pezinho e deita, o remédio vai escorrer para a garganta, tá? E a gente até já sabe que esses corticoides nasais, se cair muito na garganta, primeiro que tem alguns corticoides têm um sabor desagradável, alguns têm um sabor um pouco amargo, enfim, só por isso aí já não era legal fazer esse movimento, né? Agora, alguns corticoides nasais, se utilizados em excesso, causa irritação na garganta, de tanto corticoide que cai, de tanto você puxar, vai ficando corticoide aqui e vai afetar a sua garganta, tá bom? Isso aí, sem dúvidas, é um fator que a gente tem que chamar atenção para proteger. Sempre vai cair alguma coisa, não tem jeito, mas a gente quer que caia pouco na garganta, tá bom? Outra atenção, meus amigos, é para aqueles pacientes, por exemplo, que já fizeram alguma cirurgia, já fizeram a septoplastia, tem um nariz mais aberto, apesar da rinite, certo? Esses pacientes têm que ter mais cuidado, porque se você colocar o remédio e inspirar, aí é que vai todo mesmo para a garganta. E aí tem uma estratégia, tem uma técnica que eu ensino aqui no consultório, que é o seguinte: se você perceber que o seu corticoide está caindo muito na garganta, mesmo fazendo essa forma que eu acabei de ensinar, ou seja, cabeça para frente, para baixo e vai subindo, respirando devagar, eu recomendo a seguinte técnica, certo? Você vai fazer esse mesmo movimento,
cabeça para frente e para baixo, 1 ou 2 jatos aqui, 1 ou 2 jatos aqui, e você vai fazer o quê? Prender a respiração. Você não vai nem respirar, que é para justamente evitar que ainda caia na garganta. Prende a respiração, conta até 10 mentalmente, respira, certo? Essa, pessoal, é sem dúvida a melhor forma de aplicar e a melhor forma de ficar realmente o remédio na cavidade nasal, certo? Então, pessoal, é isso. Essa é a forma correta. Terminou a medicação, limpa com um paninho a ponta, o bico, né? O bico que você vai entrar em contato com o nariz. Coloque a tampa, certo? Você pode guardar em local arejado, tá bom? Outra coisa, pessoal, nos primeiros dias que você iniciar, ele tem uma válvula de segurança, certo? Então você precisa apertar algumas vezes até sair o primeiro jato. Isso você vai perceber só na primeira vez, certo? No dia seguinte não há mais necessidade de fazer isso. Você pode aplicar diretamente da forma como eu acabei de falar. Tá bom, pessoal? E aí eu quero saber de vocês. Vocês utilizam corticoides nasais? Qual é o que você utiliza? Coloca aqui nos comentários. E a pergunta principal: vocês estavam utilizando de forma correta? Estavam fazendo o melhor proveito dessa medicação? Coloca aqui nos comentários para eu saber como é que vocês estavam fazendo. Também quero saber. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, não esquece. Compartilha com amigos, com familiares. Se inscreve no canal. Receba notificações, receba vídeos novos falando do tema da otorrino semanalmente aqui, tá bom? E aí, não esquece, compartilha, se inscreve e ativa as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!